Uningá, que o futuro é aqui. Olá, bom dia, bom dia, bom dia mais uma vez. Nós estamos aqui dando início à nossa atividade, ao nosso programa, nossa edição do Café com Saber. E nós já estamos na 42º café, da 42ª edição do nosso Café com Saber. E estou feliz por você estar aí, também muito feliz por estar aqui com vocês e trazendo, como vocês já estão, sobretudo, né, os que têm nos acompanhado nesse tempo, e trazendo sempre uma temática que é pertinente para a nossa conversa, com pessoas preparadas dentro desses temas que nós trazemos. E nosso objetivo é trazer, né, provocar um pouquinho a comunidade, aqueles que nos acompanham, os acadêmicos, da importância de algumas temáticas que às vezes acaba passando um tanto despercebido, né, na nossa correria, nas nossas lutas aí do dia a dia. Eu quero, então, lembrar que essa atividade, ela faz parte da capelania universitária, aqui da Uningá, né, do Centro Universitário Ingá. E a capelania universitária, ela está ligada, vamos dizer assim, num outro projeto, ou vinculada a um projeto maior, chamado NAAC, que é o Núcleo de Apoio ao Acadêmico. Então, o núcleo de apoio é como um guarda-chuva, e debaixo desse guarda-chuva tem outros projetos, outras formas de apoio, né, aos nossos acadêmicos, como a capelania universitária, o NIA e outras atividades, outros espaços de apoio. Bem, eu sou professor, me chamo Luiz Antônio Bento, aqui na instituição sou mais conhecido como professor Bento, ou então Padre Bento, né, porque eu sou padre também, ou também sou professor, né, porque antes eu já era padre quando comecei a lecionar, e estou aqui na instituição há 14 anos, né, ontem, aliás, no dia 1º agora de outubro, fez 14 anos que eu estou aqui na instituição. Minha formação acadêmica é filosofia, teologia, tenho a licenciatura em filosofia, graduação em teologia, e depois eu tenho um mestrado e doutorado na área da teologia moral, né? Tive o prazer de fazer em Roma, né, na Itália, e eu fiz o pós-doutorado especificamente em bioética, que é mais a minha área, né? Embora eu tenha feito teologia moral, toda a minha área de pesquisa foi centrada na bioética. E o meu pós-doutorado eu fiz na Federal do Rio de Janeiro. Bem, aqui na instituição, atualmente eu leciono no curso de medicina, né? Leciono a disciplina ética e bioética. Já lecionei em vários outros cursos, mas hoje estou lecionando somente na medicina. Estou na coordenação do Comitê de Ética em Pesquisa, né, envolvendo seres humanos, é um pouco do que nós vamos também tratar aqui hoje. E coordeno o curso de Teologia 100% EAD aqui na instituição. Eu creio que isso são as atividades mais pertinentes no momento que estou exercendo, né? Então, quero agradecer mais uma vez. Nós estamos aqui com as nossas canecas, Café com Saber, e nós estamos sem o café hoje. Infelizmente, o café hoje não chegou, mas nós vamos tomar nossa água. E você, se você tem a oportunidade de tomar um cafezinho enquanto nós nos acompanham, então pode tomar o seu cafezinho. Queremos desejar um dia muito abençoado para você, um sábado, um domingo, junto aí da sua família, da sua comunidade, dos seus amigos. Bem, eu gostaria agora de passar a palavra para os nossos convidados, começando aqui pela doutora Janaína, para que ela se apresente. E são pessoas, né, que convidamos e com certeza vai nos ajudar muito a pensar e a aplicação, uma ação em relação à temática da experimentação envolvendo seres humanos. Bom, olá a todos, é um prazer estar aqui nesse 42º Café com Saber, né? Muito obrigado pelo convite, professor. Bom, uma pequena apresentação, meu nome é Janaína Marque Medina, né? Tenho 2 graduações, 2 doutorados. Minha primeira graduação foi em farmácia industrial, fiz mestrado em ciências, né? Depois fiz doutorado em química aplicada a medicamentos e fiz
pós-doutorado nessa mesma área em novas tecnologias, tá? Que foi em Toulouse, na França. Uma experiência muito boa para mim. Minha segunda faculdade foi antes do meu pós-doutorado, né? Eu fiz Direito e depois fiz doutorado em Direito. Então, eu sou double doctor, tenho 2 doutorados. Um na área da humanas, né, em Direito, e um na área das biológicas, né? Química, farmácia. Então, eu tenho, assim, algum intercâmbio, digamos assim, entre essas 2 áreas. O que eu acho muito interessante, assim, é que eu consigo ter algumas ligações, assim, que às vezes as pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Bom, acho que essa minha apresentação, né? Passar a palavra. Obrigado, professora. Seja bem-vinda, né, à nossa edição aqui do Café com Saber. E certamente você passou por muitas pesquisas também, né? Inclusive usando, imagino, animais, né? E na farmácia, então se usa muito animais também, né? Para fazer seus estágios, suas pesquisas, né? Animais, né? E seres humanos. E seres humanos também. Obrigado, prof. Professora Daiane. Bom, primeiro é um prazer imenso. Muito obrigada, professor Bento. Meu querido Padre Bento, a gente se conhece desde que você entrou na instituição. Acho que nós temos laços até fora da instituição. Então, agradeço muito por estar aqui nesse programa. E acompanho o programa, muito belíssimo, com muita sabedoria que você leva para a comunidade, o que vem sendo feito aqui dentro da instituição. E fazer parte desse programa e poder falar um pouquinho a meu respeito é dizer a trajetória que nós narramos juntos, aqui a gente viveu junto dentro do Comitê de Ética. Então, por 15 anos eu fui coordenadora do curso de Biomedicina, agora estou somente nas pós-graduações. Continuo desde sempre, né? Fui já presidente do Comitê de Ética e agora estou como membro externo. Faço parte também, na minha trajetória dentro da biomedicina, eu ainda faço muito trabalho na área da saúde pública. Então, na época da pandemia, eu acabei saindo da instituição para estar compondo a diretoria das vigilâncias em saúde na Secretaria de Estado, na Secretaria de Maringá, e depois assumi a 15ª Regional de Saúde no Estado, né, na 15ª Regional de Saúde ligada ao Estado, a CESA. E sempre que eu estive, mesmo que afastada, eu tive essa ligação com o Comitê de Ética, porque eu sou uma pesquisadora nata, eu sou biomédica de formação, tenho mestrado, doutorado e sempre foi, a minha aplicação sempre foi na clínica, né? Então, todos os trabalhos que eu fiz era na parte clínica, eu queria que realmente fosse aplicado para a saúde mesmo pública. E por isso que eu nunca me desliguei, sempre tive aqui na instituição, então, mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês. Professor Daiane, muito obrigado. De fato, a gente já trabalhou muito junto e trabalhamos ainda, né? Sim, muitos. E você também foi coordenadora, né, do Comitê de Ética em Pesquisa por muitos anos, né? Além de membro, antes, depois coordenadora e depois agora continua como membro do comitê, né? Exatamente. Acho que uns 10 anos, professor. Na coordenação. Foi bastante tempo, né? Depois jogou essa peteca para mim, né? Você saiu e eu assumi. Eu dividi com a Rosário, né? Isso. E aí depois veio o Padre Bento. Eu fui seu vice. Exatamente. Né? Que bom. Professora Lidiane. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse Café com Saber, o 42º. Nossa, como passa rápido, né, padre? Esse projeto começou nem faz tanto tempo, já tiveram foi na pandemia, tantas professora. edições. No período da pandemia, né? Que legal. Seria também um suporte para
os alunos, para a comunidade acadêmica, que estavam voltando num período muito difícil, né? É verdade. Exatamente. Tive a oportunidade de participar em outros momentos do Café com Saber, então é uma alegria estar de volta. Eu sou a professora Lidiane Bevilacqua, coordenadora do curso de Fonoaudiologia, egressa da instituição. Me formei aqui em 2009, foi ontem, e estou na instituição desde 2012 como docente. Faço parte do Comitê de Ética, recentemente como coordenadora adjunta, e sou presidente do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da instituição também. Então, estamos sempre aprendendo, né? Participando aí das comissões, podendo contribuir um pouco com a experiência, até por conta da formação em fonoaudiologia. E é uma alegria estar aqui. Gosto muito da pesquisa, né? Estou desenvolvendo alguns trabalhos com alunos das modalidades presencial e à distância, e eu vejo o quanto nós conseguimos levar essa paixão da pesquisa para os alunos, né? Quando a gente incentiva, mostra o que é a pesquisa, quão longe a gente consegue chegar através da pesquisa. Né? Os professores que tiveram experiência de estudar no exterior, né? O quanto isso acrescenta na nossa formação. E aí, falar um pouquinho da ética em pesquisa é muito importante, tendo em vista que a gente está sempre lidando com o ser humano, com o animal, com o material que precisa, né, de um maior cuidado, né, na manipulação ali dessas informações. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você, professora. Então, nós podemos agora conversar um pouquinho, né, assim, interagir um pouco nas questões que nós podemos levantar aqui, que vocês também podem suscitar outras, né? Talvez a gente começando falando um pouco da importância, né, dessa temática, tanto para a ciência, para o desenvolvimento das ciências, da medicina, dessa área da saúde, né? E porque o caminho das pesquisas, as pesquisas sempre existiram, né? Desde sempre, digamos, né? Mas nós passamos também por períodos muito difíceis com relação às pesquisas científicas, que eu nem sei se a gente poderia chamar muito de pesquisa, né? Porque a pesquisa requer que a gente também um embasamento em princípios, né? Princípios éticos, princípios legais, que possa proteger, que a gente sempre, né, trata disso no comitê, o participante, né? Porque o mais importante é o participante da pesquisa. Quando eu fiz meus estudos, minha tese de doutorado foi sobre ética e ciência biomédica, e eu trabalhei um tanto as pesquisas que foram realizadas no período da Segunda Guerra Mundial, né, nos campos de concentração nazista. Eu tive a oportunidade de visitar, né, Auschwitz, Birkenau, na Polônia, quando eu concluí meu doutorado, e a gente pôde sentir ali foi um espaço assim, de muito sofrimento, né? Eu não sei se a gente poderia chamar aquilo de pesquisa, onde o ser humano foi tratado, eu vou dizer assim, pior do que um animal, porque hoje a ética com relação também aos animais, ao uso de animal, ela é muito rigorosa, né? Eu fui presidente do Comitê de Ética para o Uso de Animais também aqui na instituição. E a gente então pôde perceber que naquele período muitas pesquisas foram feitas sem consentimento, né, dos participantes. E essa modalidade de fazer pesquisa, não sem uma justificativa científica, sem uma justificativa social, cultural, acabou também suscitando normas que se tornaram muito importantes para as pesquisas envolvendo seres humanos. Não sei se a gente poderia conversar um pouquinho sobre esse contexto, que a gente chama até aqui foi um período de conquistas e também de contradições ao longo desse tempo todo de pesquisas, né? Então a gente teve as contradições, a gente pode entender que esses experimentos, eles também causaram muito sofrimento às pessoas, né? Sofrimento, mortes desnecessárias, não tinha um benefício previsto para os participantes, né? E também não tinha uma justificativa, como eu citei já anteriormente, nem científica, nem social,
nem cultural, nada. O que vocês poderiam conversar sobre essa situação? Bem, eu gostaria de comentar, se o senhor me permitir. Eu sou professora de Libras aqui da instituição e quando eu trabalho, as minhas aulas introdutórias são falando do histórico da educação dos surdos, né? Desde a idade antiga até a idade contemporânea. E aí, passando por esse histórico, né, isso não só da deficiência auditiva, como todas as outras deficiências, muitos sujeitos eram descartados mesmo da sociedade, né, inicialmente. Depois, com o interesse por esse público, muitas pesquisas, né, estudos foram feitos, mas sem levar em conta mesmo a própria sobrevida desse sujeito. Então, na tentativa de identificar uma perda auditiva, por exemplo, uma das técnicas utilizadas era a colocação de sanguessuga na orelha dos indivíduos, ou perfuração da membrana timpânica, ou fratura craniana, né? Então, tudo na tentativa de identificar a causa dessa perda auditiva, que hoje a gente sabe que não tem nada a ver com esses experimentos que eram feitos. Mas foram feitos, né? E aí eu sempre falo sobre isso com os alunos, né? Sobre a importância do comitê de ética, porque na época, qual era o padrão, né? Qual era onde eles se embasavam para fazer esse tipo de pesquisa, né? Então o som entra pela orelha, então precisa abrir o canal auditivo para que o som chegue. Não, e não é bem assim, né? E te ouvindo, eu me recordo de pesquisas que foram feitas, né, pela indústria farmacêutica, utilizando medicamentos que posteriormente se viu que causava, sim, uma série de efeitos colaterais. Então, foi colocado em estudo sem ter uma prévia antes. Então, graças a Deus que evoluiu e que hoje existe um rigor muito grande. Quantas pessoas, né, sofreram com alguns medicamentos que não tiveram estudos corretos, foram disseminados, né, foram introduzidos essa medicação na população e a gente viu uma série de anomalias, de questões aí que vieram ocasionar devido a esses efeitos colaterais. Então, eu acho que a importância, né, do comitê de ética e todo o seu protocolo, porque a gente tem um checklist para que a gente realmente assegure que essas pessoas que vão participar realmente dessa pesquisa sejam protegidas. Bom, ouvindo vocês, né, eu pensei assim, sim, na ciência, né, e na possibilidade da gente fazer ciência e da gente colocar certos limites nessa possibilidade, certo? Que foi que toda essa história de Nuremberg nos trouxe, né? Até que ponto a professora falou, né? A gente pode fazer experimentação num canal auditivo sem causar dano, né? Então, assim, esses limites são, né, éticos, né? São... mas também tem que ser, antes de serem colocados, né, professor, em prática, eles têm que ser avaliados, sim, né, para determinar se não se ultrapassa esse limite, né, sim, da experimentação. Que é a função muito do comitê, né, professora? A gente analisa, sobretudo, as exigências éticas, né? Se o projeto, se o protocolo, se ele está seguindo as normativas, aquelas que são nacionais, e também o Brasil é regido nas pesquisas por normas internacionais, né? Como você citou, com a Nuremberg, o SINC, e a gente pode falar depois um pouquinho sobre essas normativas, né? Agora, de fato, foi um período, eu cito um pouco aí o período da Segunda Guerra Mundial, pelo fato de eu ter trabalhado um pouco, né? Os experimentos com prisioneiros de guerra. E muitos experimentos, por exemplo, a questão da hipotermia, deixar às vezes as pessoas no gelo mesmo, né? Até para que pudesse testar o quanto que um soldado poderia suportar um combate no período gelado, né? No período de gelo, que na Europa são tantos, né?
E outras experiências, como, por exemplo, injetar água do mar na veia de ciganos, de judeus, para poder fazer testes para depois tornar a água do mar potável, né? Então foram tantas formas assim de experimento, de tirar o olho de crianças para poder fazer estudo, né? Uma tentativa de criar o ser humano em série, então fazendo teste com gêmeos, com crianças, né? Então foi assim em nome de uma ciência, mas trazendo que sofrimento, morte para essas pessoas. E quando eu dou aula sobre esses experimentos no campo de concentração em especial, os alunos às vezes me perguntam, mas professor, mas isso trouxe algum benefício para a ciência? Bem, digamos que tenha trazido, mas nenhum avanço da ciência justifica o sofrimento do ser humano. Exatamente. Então, ninguém pode morrer, uma pessoa ela não pode perder a sua vida, passar por um sofrimento tão cruel para salvar, ainda que fosse a humanidade inteira. Né? O único que fez isso foi Cristo, doou a sua vida livremente para salvar a humanidade, né? Mas nós não podemos exigir isso de uma pessoa, né? Então, eu creio assim, que a gente falar um pouquinho sobre essas experimentações, tentar trazer um pouquinho agora para os nossos dias, que nós ainda temos assim, muitas pesquisas interessantes no mundo, no Brasil, né? Vamos falar um pouco aqui do nosso Brasil, mas como vocês já mencionaram, nós temos os comitês, que hoje nós temos quase 1000 comitês de ética em pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil. E qual é a finalidade, assim, a gente tornar-se um pouquinho mais compreensível para quem está nos acompanhando? Qual a finalidade desses comitês de ética? Proteger o sujeito, né? Proteger o participante de alguma forma, né? Só vou introduzir, depois vocês continuam. Mas eu acho muito interessante no comitê de ética que a gente sempre discute, né, que todas as pesquisas, de alguma forma, elas envolvem riscos, envolvem benefícios e riscos, né? Ah, mas essa pesquisa não vai trazer nenhum tipo de risco. Mas será que quando eu vou preencher um questionário, isso não vai me trazer alguma lembrança que pode, né, desestabilizar-me emocionalmente? E aí eu preciso, depois de um suporte emocional, né? E o comitê de ética se preocupa também com isso, né? Ah, você não vai ter prejuízo financeiro, não vai ter intervenção direta, né, com o ser humano, mas isso pode desencadear algum pensamento, né, que possa trazer algum tipo de prejuízo emocional. Então, é qualquer tipo de risco mesmo, né, uma proteção, cuidado com o sujeito, pois nada justifica algo que venha prejudicar o sujeito de alguma forma, né, ou se isso acontecer de qualquer forma, precisa ter uma forma de amenizar isso, ou de resolver isso, né? É uma regulamentação mesmo da pesquisa, né? Vamos dizer assim. E aí encaixa tudo isso que você colocou muito bem, né? Que a gente tem que ver não só os benefícios, mas os riscos da pesquisa. Mas então eu acho que essa criação veio para poder normatizar. Tem que ser dessa forma, precisa seguir esses protocolos, tem essa documentação que precisa ser feito, exige-se principalmente o termo de consentimento livre e esclarecido, o local onde vai ser feito essa pesquisa, que tem que estar muito bem documentado e as pessoas saberem que está sendo realizada com esse consentimento. Tem que ser tudo previsto, né? Então assim, eu acho que é algo de regulamentação mesmo, para que mesmo com essa regulamentação a gente sabe, porque a gente vive o dia a dia que vai e volta várias pesquisas e tem pesquisador que às vezes não entende que eles estão extrapolando e usando aquilo às vezes como um comércio e não, tem que olhar como uma pesquisa. A gente já barrou várias pesquisas aqui dentro mesmo, né, do nosso comitê, por conta de erros grotescos, assim, até desde a sua formatação mesmo até a finalização de como deveria apresentar a documentação, que nunca tinha sido apresentada. Então, assim,
E aí isso nem chega para nós. Então, eu acho que a importância dessa regulamentação, para que realmente dê esse suporte para o indivíduo. E é interessante, né, que nesse trabalho dessa comissão, ou comitê, não sei, comitê, né? Uhum. Nós analisamos várias espécies de trabalhos, né, muitas espécies de trabalhos. E como a professora bem disse, a gente tem que avaliar o ser humano no sentido todo, físico, biológico, psicológico, né, o ser humano que vai estar ali sendo experimentado, né? Exatamente. E às vezes o pesquisador, né, tem quem não queria descobrir um novo medicamento, né? Um medicamento que curasse uma doença, né? Então, assim, claro, né, que a ciência, né, tem seu valor, né? Mas a gente está aqui nesse comitê para confrontar, né, o valor ético, como o professor falou, com o risco que pode ter essa pesquisa, né? E só complementando também que não é só um risco físico, biológico, né? A gente tem também um risco psicológico, né? Que é muito importante hoje, né? E que hoje está ganhando uma dimensão assim um pouco mais abrangente, né? Eu creio que a gente tem que se preocupar muito com a questão também da dignidade, né? Dentro de uma perspectiva ética, a dignidade do ser humano, né? Que é um valor inalienável, inestimável, né? Então é inegociável a dignidade. E talvez até para ajudar a entender um pouquinho o que é uma dignidade, porque às vezes a gente fala de dignidade, mas a gente não sabe muito bem o que significa essa dignidade, né? Eu gosto muito de Kant, que é um filósofo alemão também, né? E ele fala da dignidade como um valor que é inegociável. Inclusive, ele fala, por exemplo, se você tem 2 objetos, você tem esse celular, tem essa caneca. Então, um tem um valor, outro tem outro valor. Então, você pode fazer uma equivalência entre esses 2 objetos. Mas a dignidade humana, ela não se equipara a nada. Então, ela não tem um valor matemático, um valor numérico. Então, ela é um valor inestimável, inegociável. Então, você não negocia a dignidade humana, porque a dignidade não é algo que depende de mim. Às vezes alguém diz assim, olha, essa pessoa não tem dignidade, né? Você pega lá um paciente terminal, que está em estado vegetativo, numa situação mais de terminalidade, por exemplo. Às vezes você encontra a pessoa dizendo, não, mas essa pessoa não tem mais dignidade. Que dignidade essa pessoa tem? Olha, a dignidade não está no ter, a dignidade está no ser, né? Então a dignidade ela não vem de lá para cá, ela vai daqui para lá. Então não depende de você me dizer que eu tenho dignidade, porque independente de você, se você considerar ou não, o ser humano tem uma dignidade. Então é próprio da espécie humana. Então, é algo que não depende de ninguém, né? Então, eu creio assim, que o comitê, ele valoriza muito essa questão da dignidade, né? Também um respeito à autonomia das pessoas, né? A gente fala muito sobre isso, que até para participar de uma pesquisa, as pessoas têm que dar o seu consentimento, né? Depois vocês, professor Daiane, podia falar um pouquinho, já foi mencionado aqui, né, o termo de consentimento, mas se tiver mais alguns elementos que possa ajudar, né, trazer aqui, explicitar mais sobre essas questões. Então, se a pessoa ela tem uma autonomia para poder dizer, olha, eu vou participar, eu quero livremente, sem coação, sem nenhum... sem nenhum, né? Então, de qualquer coisa que me obrigasse a participar. Ela é livre, né? Ou até deixar de participar no meio do caminho. Né? Mesma coisa. Então, digamos que a autonomia é a capacidade que a pessoa tem de autodeterminar, né? De autogovernar-se. Então, ela pode decidir por si mesma. E em ética, a gente diz assim, também na bioética, quando essa pessoa não tem uma autonomia,
ou essa autonomia está limitada, está parcialmente diminuída, totalmente ausente. Então, o que você tem? Você tem uma heteronomia. O que é a heteronomia? É quando você decide por alguém. Hétero, né, diferente, então você vai decidir por alguém. E quando você vai decidir por alguém, você não decide daqui para lá, mas de lá para cá. Então, você está prevendo o bem da pessoa e não o que vai ser satisfação para você. Então, a gente fala isso aí do princípio ali da beneficência, né? Então, você tem que maximizar o bem em favor daquela pessoa. É muito profundo isso que você comenta. E pegando o gancho ali do que você comentou sobre o termo, né? Eu acho que eu vou me ater à parte técnica. Os modelos de termos que nós temos na nossa página aqui do Comitê de Ética são simples, fáceis de ser muito bem completados, descritos, né? Mas ele é essencial para que a pessoa possa, sim, dizer se ela vai participar dessa pesquisa. Então, basicamente, você tem um breve relato, uma breve representação da pesquisa, do projeto, o objetivo, qual que é o objetivo, e aí se a pessoa concorda ou não em participar, apresentando os riscos e os benefícios. E mais ao final, as informações da equipe que pesquisa, então os contatos, que é muito importante, das pessoas que fazem parte dessa pesquisa, então um responsável por essa, então tem que ter o contato, assim como que também deve ter o contato do Comitê de Ética, né? Então, sem esse documento é essencial, para que sem esse documento e se for envolver principalmente seres humanos, precisa desse consentimento. E o projeto o protocolo nem passa pelo, quer dizer, vai no comitê, mas já não, barra já direto. Barra, né? Então, não tem, na verdade, é obrigatório, né? Professora, você fez muito isso, eu faço agora, estou ensinando a Lídia a fazer também. A gente faz ali a verificação antes de encaminhar o protocolo para um relator. Nós fazemos uma verificação dos documentos que chegam, né? Exatamente. Se tem folha de rosto assinada, se tem termo de consentimento, se tem carta de anuência, enfim. Dependendo de cada área, de cada pesquisa, tem uma exigência de documentação, né? E alguns são básicos para todas as pesquisas, são obrigatórios, né? Obrigatórios, né? Eu gostaria de fazer um comentário sobre o TCLE ainda, que é o termo de consentimento livre e esclarecido. Que a tamanha preocupação do Comitê de Ética com o sujeito, que, assim, eu fico impressionada com isso, porque parece que é uma coisa que a gente nem para pensar, mas sobre o descarte dos dados coletados, né? Sigilo também. Sigilo, o descarte. Então, assim, por quanto tempo esses dados serão guardados? Como serão guardados, né? Serão sigilosos, não serão, né? E o que será feito? Como será feito esse descarte? Por quê? É uma pesquisa que já tem, sei lá, 3 anos, né? Aí a gente armazena esses dados em algum lugar e, por acaso, alguém tem acesso a esse conteúdo, vai reutilizar uma folha ali no verso e acaba tendo acesso a informações que são sigilosas, né? Então, até isso precisa constar na documentação do termo de consentimento e na documentação geral do Comitê de Ética, porque é uma preocupação, né? Isso pode futuramente... não foi um dano causado ali durante a pesquisa, mas isso pode vir a causar um dano para o pesquisado, né? Para o sujeito, futuramente. Porque tem uma série de pesquisas, pode ser áudio, porque você pode estar falando, sendo confrontado ali, questionamentos. Pode ser fotos, que a gente já se deparou com fotos do antes e o depois. Que acabam identificando o sujeito. Acaba identificando. Então, assim, muito bem colocado dessa questão do sigilo. É que quando a gente pensa muito na área da pesquisa na biomedicina ou na farmácia também, a gente trabalha também muito com parte laboratorial. Então, às vezes, não requer esse termo do sigilo. Mas como a Lídia lida muito, né? Já a fono diretamente com a pessoa, então é muito pertinente mesmo essa sua colocação de lembrar que precisa do sigilo. Certo.
Eu gostaria de trazer aqui, depois a professora também pode até falar um pouquinho sobre a questão das normatizações, né, que existem no Brasil, internacional, as normativas internacionais. Lembrando que lá naquele tempo que nós já mencionamos aqui, das pesquisas na Segunda Guerra Mundial, em especial, dando um pouco esse enfoque aqui, nós não tínhamos documentos que regulamentavam a pesquisa. Eu digo sempre para os alunos, mas a gente tinha um documento que é muito importante, que é o juramento médico, né? Juramento hipocrático, que os médicos até 1948 fazia o juramento hipocrático, que é o juramento para eles serem introduzidos na profissão médica, né? Só que depois de 48, aí então a Associação Médica Mundial, né, aprovou o que se chama a Declaração de Genebra, que é o juramento que os médicos fazem ao ser introduzido na profissão médica. Mas, digamos, até 1948 a gente não tinha um documento. Mesmo lá na Segunda Guerra tinha o juramento hipocrático, e na Alemanha tinha uma resolução que era do Ministério da Saúde da Alemanha, que exigia o induto do participante, isto é, o induto quer dizer a autorização, o consentimento do participante da pesquisa, mas nem essa resolução do Ministério da Saúde da Alemanha, nem o juramento hipocrático foram considerados nessas pesquisas que eram feitas de forma tão cruel e com tantas feridas éticas deixaram nesta população e que traz assim preocupações e que nos deixa assim bastante pensativos com tudo que aconteceu, né? Eu já mencionei também que eu tive a oportunidade de visitar 2 campos e acho que é muito interessante no sentido de que para você dar um testemunho de que é uma página que aconteceu na história da humanidade que jamais poderá se repetir, né? Jamais poderá se repetir esse sofrimento. E voltando então um pouco, depois dali de 48, nós tivemos essa Declaração de Genebra, 48 também tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não é propriamente sobre pesquisa, mas fala da dignidade humana, né? Nós tivemos também em 49 um Código Internacional de Ética Médica, depois 64, né, que é a Declaração de Helsinki, e assim vai, né? Mas um dos documentos o primeiro documento que exige o consentimento da pessoa é a Declaração de Nuremberg. É isso, né? Então foi o primeiro documento que nenhuma pessoa poderá ser submetida à pesquisa sem o seu consentimento. O consentimento livre, voluntário, é essencial. Isso, professor. E naquele momento também foi feito uma punição para aquelas pessoas que fizeram aquele tipo de pesquisa, né, naquelas pessoas completamente vulneráveis, né? Porque essa questão da autonomia tem assim uma vulnerabilidade escancarada, mas pode ter também uma vulnerabilidade mascarada. Então, no direito, a gente estuda muito essas nuances da autonomia, sabe? Então, por exemplo, a gente estuda muito a questão, por exemplo, a gente tem pesquisado sobre a questão da afetividade. Quando você tem uma relação afetiva com alguém e a pessoa pede para você participar na sua pesquisa, né? Você quer ajudar aquela pessoa, né? Então, acaba se criando ali uma autonomia mascarada, né? Então, com uma vontade, né, completamente né, violada. Assim, violada. Quando a mãe também, né, escolhe pelo filho, né? Mesmo que talvez a pessoa possa ter uma necessidade de participar da pesquisa por questões individuais, assim, eu quero participar dessa pesquisa porque me interessam esses resultados, né?
mas assim, existem muitas nuances dessa autonomia que a gente tem que averiguar. Depois, professor, dentro dessa direção aí, tem alguns critérios também, né, para você selecionar os participantes. Se eu tenho, digamos, uma pessoa que ela se eu tenho uma relação com ela, digamos assim, de um... Conflito de interesse. Conflito de interesse. Essa palavra eu estava tentando lembrar, né? Então, se existe um conflito de interesse, então essa pesquisa, essa pessoa não deveria participar dessa pesquisa. Eu quero fazer uma pesquisa lá com a minha funcionária, entendeu? Da minha clínica, do meu hospital. Então, a gente... isso daí também é bem rigoroso assim, na avaliação dos protocolos no comitê. Agora, nosso tempo também já está terminando, sabia? Parece que... né? Passou rápido. Passa rápido. Mas sabe que não basta também você saber de normas de legislação. Você tem que adentrar isso, assimilar isso como um valor, né? Porque você ter norma, você vai ter, tem sempre alguém desobedecendo essas normas, como o professor até mencionou, às vezes fazendo coisas que não são recomendadas, né? Que são proibidas, que não devem ser feitas, que não são legais e que não são éticas. Mas, apesar de todos esses documentos que eu citei, que eu não vou voltar a citá-los, nós tivemos ainda muitas pesquisas que trouxeram muito sofrimento para as pessoas. Se a gente pensar naquela comunidade negra no estado do Alabama, né, o estudo para ver a evolução da sífilis, né, e aquela comunidade negra foi em torno de 400 pessoas, não sei se fala, uns falam um número, outro fala outro, né? Mas se fala de 399, de 600 pessoas, de qualquer forma, é um número bastante alto de pessoas que foram recrutadas para as pesquisas para fazer o tratamento da doença, da sífilis, e eles não foram informados do tipo de tratamento, não receberam o tratamento que deveriam receber, e a maioria desses participantes que foram induzidos a participar, morreram, né? Então, morrer. E, se eu não me falha a memória, em 96, Bill Clinton, que era o presidente dos Estados Unidos, ele pediu perdão à comunidade negra, e dando lá um valor X de dinheiro. Só que são coisas que não tem dinheiro que paga, como a gente falou, né? Uma dignidade, o valor de uma pessoa, nada se paga. Você pode amenizar um pouco, talvez, o seu peso de consciência, mas você não resolve o problema. E não foi só essa, foram outros momentos também de pesquisas, em Nova York, em algum dos hospitais lá, onde se fez pesquisa injetando células cancerígenas em idosos dementes, né? Para poder fazer o estudo da evolução da doença, o vírus da hepatite em crianças, né, também, para estudar a evolução, o tratamento da hepatite B, né? Então, isso não foi lá no passado. Essa da sífilis os estudos aconteceram desde 1932 até 1972. Já tinha passado antes, durante e depois da guerra. E também, depois, essa dos idosos foi ali no ano 63 a 65, das crianças em 63, então foi muito perto de nós. E às vezes eu digo assim, olha, aqui não foi longe, não foi lá no interior do nosso Brasil, não foi lá no interior da África, isso foi no olho do mundo, foi em Nova York, né? Tá? Então, acho que, assim, para nós ir pegando aqui meio que um gancho para a gente ir encerrando, talvez algumas outras coisas que vocês lembram agora que seria importante a gente trazer para os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, sobre ainda essa questão do comitê. O que mais assim, que vocês acham que seria bom a gente lembrar a todos de importância ao, por exemplo, submeter um projeto para pesquisa? Para submeter primeiro, você tem que estar vinculado a alguma instituição, seja ela... se você for fazer um TCC ou se você for fazer um mestrado ou um doutorado. E o que você vai pesquisar? Uhum. Então, qual que é a linha de pesquisa do seu orientador, nesse caso? Então, para submeter
esse projeto, você tem que estar vinculado a uma instituição, tem que saber o que você vai pesquisar, fazer uma boa pesquisa sobre o assunto para verificar se realmente aquela pesquisa é inovadora, vai trazer algum benefício ao final. E executável. Né? E se ela é executável, se ela vai realmente ser publicável. Pronto, eu acho que é a palavra mais importante. Porque todos um dos requisitos aí, quando você está fazendo uma pesquisa, você tem que devolver para a comunidade todo o dinheiro, às vezes investido, porque se for financiado pelo CNPq, pelo MACAPS, tem um financiamento e o retorno à comunidade é uma publicação. 1, 2, depende do programa que você está vinculado. Quando é um TCC, a gente faz com que os acadêmicos, né, já iniciem na pesquisa, fazendo eles publicarem, nem que seja na revista da instituição, mas eles têm que ter uma linha de pesquisa e seguir o orientador. Então, eu acho que nessa questão do critério, você tem que seguir o que está sendo feito e ver se realmente a pesquisa, do que o seu orientador está trabalhando, e se realmente essa pesquisa vai ser viável e publicável. Sim. E muito importante que ao submeter o projeto, também esteja assim, bem atento aos documentos que são exigidos naquele projeto, naquele protocolo, que tem que ser anexado na plataforma Brasil, né? E às vezes se faz a análise de um projeto, a relatoria, depois o parecer, né, do colegiado, parecer consubstanciado, e muitas vezes voltando esse projeto, vai e volta, às vezes por uma coisa parece ser pequena, mas é importante. Eu cito por exemplo, um cronograma de pesquisa, né? Porque se você, se chegar ao comitê, o seu cronograma de pesquisa está com data anterior à reunião para a coleta que você fará, seu instrumento de coleta, então esse projeto já vai ficar pendente. Né, porque nós não podemos aprovar um projeto com data retroativa do início dessa pesquisa, né? O comitê entende que já iniciou, que né? já iniciou. Que essa pesquisa já foi iniciada e não pode. Então, bastante atenção a todos a necessidade desses documentos, né? A questão também do valor mesmo, que tem um campo financeiro de orçamento que você tem que realmente comprovar se o financiamento é próprio, se você vai estar custeando, ou se tem um vínculo de alguma instituição ou algum fomento de alguma clínica, enfim, quem está investindo nisso, e você tem que apresentar essa documentação. Então, exatamente, essas informações têm que estar contido lá. Sim. Então, seria o checklist que a gente costuma fazer, né? Sim. Então, se entrar também na página do nosso comitê, né? Então, a gente tem muitas informações ali, né? Inclusive, como você falou no início, né, professora, modelos, né, desses documentos que ficam simples para serem preenchidos e que são muito importantes, né? E uma coisa que eu acho que é importante a gente comentar é a renovação do comitê de ética. Acho que as pessoas ficam perguntando, você abre o comitê de ética e fica aí para sempre. Não, a gente passa por um crivo também dos nossos superiores, digamos assim. Então, acho que é importante, CONEP, né? A CONEP, a gente tem que estar sempre mostrando o trabalho e através de números. Quantos projetos foram aprovados, quantos foram indeferidos, como que você está dando vazão a isso. Então, a gente tem todo um relatório para apresentar para a CONEP, né? E outra coisa, professor, importante é o quanto eles exigem que nós estamos em condições mínimas, digamos, de funcionamento do comitê. Hoje, se tem uma sala, se tem uma sala, cadeira, se tem telefone. Hoje, por exemplo, eu mandei 10 anexos para a CONEP. Tudo com fotografia, tudo documentado, assinado pelo reitor da instituição, provando que nós temos sala, que nós temos placas dentro do campus da instituição que indicam onde está o comitê, né, que nós temos telefone, que tem ar-condicionado, que tem armários. Então, é uma exigência muito grande. E se o comitê não passa pelo recredenciamento da CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, se não passa no recredenciamento, tem que começar um processo tudo do zero. Exatamente. É como se nunca tivesse tido o comitê.
tem que começar tudo do zero. É a cada 4 anos, né? Essa Cada renovação. 4 anos. E todo semestre você tem que mandar o relatório, como diz a professora, né, de quantos projetos foram aprovados, quantos ficaram pendentes, quanto isso, quanto aquilo, né? Eu acho que é um mínimo, né, para mostrar que a gente realmente tem um espaço Sim. e que estamos dando voz à pesquisa dentro da instituição. Sim. Então, Uma coisa que eu acho muito interessante acrescentar à fala de vocês é a colegialidade, né? Porque existe avaliação, né? Cada um pega uma relatoria para fazer, Isso. mas é tudo avaliado ali No colegiado. no colegiado, colegiadamente, É. né? Então todos têm nada voz, né? e todos têm voz, nada assim passa sobre o julgamento de uma pessoa, Sim. o julgamento, a avaliação Sim. de uma pessoa só. E o sigilo, né? O E o sigilo, sigilo. quando a gente entra para fazer uma relatoria, a gente sabe que é do Sim. colega e morre ali. Exato. A gente relata, a gente sabe que teve um monte de infração ali. Vamos lá, estou vendo o projeto da LIDE. Às vezes, como tem esse bloqueio ético, ela não participa. Estou dando um exemplo da LIDE, que a Sim. LIDE é perfeita nos projetos dela. Mas, às vezes, tem vários erros ali, só que é o colegiado que vai julgar. E eu nem vou saber quem foi que avaliou. Exatamente. É. E depois, Mesmo sendo do comitê. e depois É. que a gente sai dali, a gente não sai fofocando. Vamos Não, lá, deixa eu te imagina. contar sobre o projeto do fulano. Não existe O isso. pesquisador, quando recebe o feedback, não vem com o nome do Avaliador. relator, né? O parecer não vem com o Vem com, relator. vem com o título, né? Vem com o título, ele vem com o nome do coordenador, né? Do coordenador. Vem com o título coordenador. da pesquisa e do coordenador. Isso. Para não mostrar mesmo, para mostrar o sigilo. Isso. E o que acontece ali, fica ali. Mas nós Parece a estamos coisa há quantos anos? tão simples, mas muito importante. E a sala do comitê ela é reservada para o comitê, ninguém mais pode usar. Né? Ninguém pode usar. Somente o comitê. E a gente também não abre para convidados, Não justamente abre. por causa do sigilo. É isso. Nós só poderíamos ter convidados, a gente chama DOC, né? Caso nós tenhamos uma temática de um determinado protocolo que extrapola a área nossa, dos membros, de conhecimento. Então, nós podemos ter um convidado para aquele protocolo e é chamado DOC porque ele é para aquela aquela função, reunião, para para aquele momento ali. Ele terminou essa sua função, ele não tem mais nenhum compromisso com o comitê, né? A gente também tem os membros que fazem parte do comitê, que são a comunidade Isso. externa, mas mesmo quando é a comunidade externa, a gente passa por uma avaliação. Sim, representante dos usuários, né? Representando os usuários. A gente conversa com essas pessoas E antes. são pra eles... indicados pelas secretarias, né? Exatamente, são indicados pela Secretaria de Saúde e a gente passa pelo nosso crivo Sim, para a sim. gente conversar, para justamente o sigilo imperar ali e as pessoas não levarem essas informações para fora do comitê. Que bom. Nossa, agora que pegou fogo, a gente pode conversar um monte, né? A gente Entendeu? volta no segundo A café. gente volta no segundo café. Mas é isso, pessoal que estão nos acompanhando aí, terei muito mais informação. E o nosso intento é mesmo despertar assim, um pouco o interesse, né, por essas temáticas. E nós também, o nosso comitê está à disposição aqui. Todos nós que estamos aqui somos membros do comitê. Né? Nós 4 aqui somos membros. Nosso comitê tem 19 membros internos Só que aqui. cresce. Só que cresce. E 2 externos, né? Então, somos 21 membros do nosso comitê. Né? E vocês estão convidados, né? Faz um contato conosco, tem ali no site os modelos ali, né, de contato, telefone, e-mails, né, tanto do comitê como da presidência do comitê, e podem nos visitar também. Terá um prazer mostrar nossa sala para vocês, onde acontecem as reuniões, né? E é isso. Nós colocamos à disposição. Eu estou aqui na função de coordenador titular, a professora Lidiane, coordenadora adjunta, né? E temos os membros aqui, a doutora Janaína, a doutora Daiane. E estou muito feliz por este momento com vocês. Estava com saudade de falar sobre um pouco de experimentação humana, né? E a nossa reunião, pessoal, acontece mensalmente. Nós temos no site do comitê ali o calendário, até quando você pode enviar o seu protocolo para ser analisado na reunião do mês, tá?
Então, essa reunião, nossa próxima reunião é dia 15 de outubro. E vocês têm até o dia 5 de outubro para enviar os protocolos para ser analisado nesta reunião. É 15 dias antes? 10 dias antes. 10 dias antes. Até 10 dias antes da reunião, certo? Porque nós precisamos de um tempo para poder fazer a análise, a relatoria, né? Eu queria que vocês, então, se despedissem, desse aí uma palavrinha mas bem curta mesmo, né? Para podermos encerrar o nosso café de hoje. Tá, muito obrigada a todos, eu agradeço a todos, né? Pela paciência e também da acolhida, por nos acolher, nos escutar, né? Tratando desse assunto que eu acho muito importante, né? Na vida acadêmica aqui e também para a sociedade como um todo, né? É uma importância bem grande. Tá bom? Muito obrigada. Eu agradeço também mais uma vez por estar aqui com todos vocês. E aos ouvintes, eu espero que tenha picado ali a vontade de fazer pesquisa de qualidade. E qualquer dúvida, a gente sempre estará à disposição. Tá bom? Eu também quero agradecer o convite, né, do Padre Bento. Estou muito feliz de estar aqui com os colegas do Comitê de Ética e aproveitando a picadinha da Daiane. Se você, aluno que está nos ouvindo, né, ficou interessado em fazer uma pesquisa, procure um professor, né, da instituição que você está matriculado, talvez até tenha alunos de outras instituições nos assistindo, né? Então busque um professor, né, porque você sozinho não pode submeter um projeto no Comitê de Ética. Precisa ter um professor ali já formado, alguém, né, que possa te dar esse suporte. E aí você, pela plataforma Brasil, consegue inserir ali um projeto que tem toda essa estrutura por trás e aí realizar uma pesquisa de verdade. Obrigada. Que bom. Mais uma vez, muito obrigado, professora Janaíne, Daiane, professora Lídia, muito obrigado. É uma alegria também estar aqui com vocês. E nós vamos também nos despedindo aqui, agradecendo a Uningá, né, o Centro Universitário Ingá, por nos proporcionar esse momento, né? Tá já aí desde 2021 nós temos essa atividade e graças também ao apoio da Uningá. Quero agradecer o Dr. Ricardo, né, que é o presidente da mantenedora, Dr. Roberto, o reitor, a doutora Gisele, a pró-reitora, os diretores, os professores, os funcionários, os nossos acadêmicos, colaboradores. E aqui a nossa equipe, aí, ó, que é maravilhosa, que está ali atrás, que ninguém Atrás dos vê. bastidores. Mas se não fosse eles também, vocês não estariam nos vendo. Né? Quero agradecer ao Márcio, ao Osmar, o Adriano, o João. Muito obrigado aqui à equipe do estúdio. E é isso. Vocês desejamos um sábado, um domingo abençoado. Curta bastante seus amigos, curta bastante sua família e a sua comunidade. Então, muito obrigado e nós nos encontraremos no próximo primeiro sábado de novembro. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.